Simoni, por gentileza. Pastor Simoni é o pastor presidente. Está recebendo os cumprimentos do pastor Nilson, mas é o presidente da nossa igreja ali em Belo Horizonte e é o presidente da nossa convenção, além do estado de Minas Gerais, a Comadengue. Se faz acompanhar do pastor Paulo César, seu vice-presidente, ele está. São pessoas que nós muito estimamos, pastor Paulo César, o amigo, pastor Simoni. É sempre muito bom tê-los aqui conosco, mesmo porque São Paulo e Minas Gerais estão bem misturados. Alegria, sinta-se bem no nosso meio, muito obrigado. Também com alegria queremos, os irmãos querem receber como bem-vindos a todos que foram apresentados, amém? Amém, são todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero convidá-los, meus amados, é uma alegria também ter o nosso pastor presente conosco, com muita saúde, aqui com muito vigor. Esses dias eu disse num dos nossos setores que o nosso pastor passou pela experiência da Covid, mas voltou melhor do que antes. Está com mais vigor do que antes, com mais coragem do que antes. Vocês imaginam que ele esteve lá no Havaí, batizando lá no Havaí, que maravilha. E é sempre muito bom ter o nosso pastor conosco, que nos inspira, nos orienta, nos aconselha. Quando tiver que puxar a orelha, puxa também. E ontem, como disse aqui o pastor Nilson, no culto de ceia, nos trouxe uma palavra pastoral, que nós saímos aqui quebrantados pela palavra que nós ouvimos, sabendo que o Ministério da Reconciliação é o caminho que nos abre para chegar à presença do Senhor. Quero convidá-los para ficarmos em pé. Vamos orar mais uma vez, e em seguida estaremos recebendo o pastor Helena Cabral, que estará nos entregando essa segunda hora. E após, nosso presidente orientou-nos aqui que após essa palavra do pastor Elenay, estaremos então contribuindo com a oferta da nossa convenção estadual. A paz do Senhor para os irmãos. Me sinto muito honrado em estar nesta manhã, aqui nesta grande reunião de obreiros, rever o nosso venerando, nosso paizão, né, ministerial, porque eu considero dessa forma, e eu fico feliz. Eu estava pensando ali, pastor Wellington, que o irmão não é um simples vencedor. O irmão é um vencedor porque o projeto de Deus ainda não terminou na sua vida. Amém, irmãos? O projeto de Deus na vida dele. Cumprimento o meu presidente, pastor Wellington Júnior, meu amigo, a todos os líderes e pastores que estão aqui presentes, são meus amigos. Eu louvo a Deus pela vida deles. Na verdade, o privilégio faz a gente tremer nas pernas também, porque estamos diante de uma pleiade de homens altamente preparados para ministrar a palavra de Deus. Aprove a Deus dessa forma. Eu agradeço a oportunidade e, sem dúvida, eu quero pedir aos irmãos que se assentem, por favor, e abram as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias no livro dos Juízes. No livro dos Juízes. No capítulo 6, de 11 ao versículo 14. 6, nos versículos 11 ao 14. Baseado numa história muito conhecida de todos nós, mas Deus me deu uma mensagem neste lugar para esta reunião nesta manhã. Diz-nos assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse:
vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém, irmãos? História bastante conhecida, bastante pregada por todos os pregadores que se conhecem, mas eu quero lhes falar aqui, na verdade, tirar algumas lições da história desse homem chamado Gideão. Quero falar de qualidade como a medida do sucesso da Igreja de Cristo. Qualidade, a medida do sucesso da Igreja de Cristo. Eu poderia até dar outros títulos, por exemplo, poderia chamar quando quantidade não significa qualidade. Muito bem. Todos nós sabemos que com a modernização dos sistemas de trabalho, no mundo que vivemos, a qualidade é hoje o elemento primordial para o sucesso de qualquer ação. Nos tempos em que quantidade eram a medida do sucesso para as atividades do homem, esses tempos foram superados pelo aperfeiçoamento científico e tecnológico das atividades que nós realizamos. Neste terceiro milênio que entramos, qualidade, ela se constitui no elemento essencial para quaisquer atividades da vida humana. Exige-se qualidade no campo político, exige-se qualidade nos serviços públicos, exige-se qualidade na ciência das guerras, exige-se qualidade no campo religioso e muito mais qualidade no campo espiritual. A história bíblica de Gideão é uma história que Deus dá a todos nós nesta manhã. E Deus ensina especialmente ao seu povo, especialmente, que quantidade não é a medida do sucesso espiritual. Não significa que Deus não queira números, mas significa que quantidade e qualidade são a medida das bênçãos de Deus na nossa vida, e nós devemos saber equilibrar esses valores. Nesta palavra, os capítulos 6 e 7 dos Juízes relatam uma história de sofrimento e ao mesmo tempo de vitória do povo de Israel. O capítulo 6 relata uma história de tragédia política, de opressão social, de relaxamento espiritual do povo de Israel. A verdade é que esse povo tornou-se omisso nas suas responsabilidades, especialmente nas responsabilidades espirituais. Com o tabernáculo, se tornou omisso nas suas responsabilidades com a família e com os princípios de Deus na vida cotidiana de cada judeu. A depreciação dos valores morais na vida de Israel naquele tempo começou a afetar, sem dúvida, a qualidade espiritual, e Deus foi relegado a um segundo plano na vida das famílias de Israel. Por isso, para começar, o que é que nós tiramos daqui? Que o relaxamento espiritual foi o primeiro sinal da perda de qualidade. Vamos repetir. O relaxamento espiritual foi o primeiro sinal da perda de qualidade. Segundo a história bíblica aqui, os israelitas abandonaram todos os princípios e orientações do Senhor estabelecidos na lei, aparentaram-se com os midianitas, povo inimigo, e por essa razão, junto com os midianitas, passaram a ocupar o mesmo território geográfico. Naturalmente, o que aconteceu? Os costumes
se misturaram. As influências sociais dos midianitas começaram a aparecer nas atitudes e no comportamento do povo de Deus. Porque os dois povos passaram a conviver como se fosse um só povo. Mas logo, os problemas começaram a surgir com essa mistura racial, com essa mistura religiosa. Os midianitas, percebendo a fragilidade de Israel, uniram-se aos moabitas e também aos amalequitas, 3 povos, habitantes daquelas cercanias onde Israel vivia, os quais eram maiores em número de gente em relação a Israel, mas muito maior. Por quê? Israel abandonou seus valores espirituais. O culto a Deus foi substituído por Baal. Em lugar da adoração em espírito a Jeová, Israel aderiu aos postes ídolos dos deuses dos midianitas, dos moabitas e dos amalequitas. Esses povos foram superando-se demograficamente em número e começaram então a pressionar a nação israelita. O número de gente em Israel tornou-se pequeno ante a quantidade dos outros povos misturados com eles no mesmo território geográfico. E eles prevaleceram-se contra Israel. Esses 3 povos tornaram-se inimigos brutais dos israelitas e prevaleceram contra Israel. A Bíblia diz que por 7 anos o povo de Israel padeceu nas mãos desses inimigos. E eles saqueavam os seus valores, roubavam todos os grãos colhidos, roubavam o gado que Israel tinha, suas ovelhas, suas plantações. E Israel começou a sofrer tremendamente a falta de subsistência material, de alimentos para sustentar as suas famílias. A verdade era que Israel estava vivendo um período de uma pressão social enorme. Havia ameaças e intimidações em todo o tempo na vida de Israel. Destruição e assolação das plantações. A verdade é que Israel fragilizou-se de tal forma ante a opressão desses povos e se obrigou a fugir das suas moradias normais e fugir para os montes, para as cavernas, para se esconderem, não só da pressão social, mas da pressão bélica, porque esses povos inimigos começaram a matar judeus por toda parte. Na realidade, o que é que nós aprendemos em tudo isto? Uma delas é que todas estas coisas estavam sob a égide da soberania divina. Porque a Bíblia declara que Deus, o próprio Deus, havia entregado Israel nas mãos dos seus inimigos por 7 anos, para que esse povo se conscientizasse dos seus pecados, se arrependesse e se voltasse para Ele, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Irmãos, esses 3 povos são típicos inimigos do povo de Deus ainda hoje. São povos com os quais Israel teve que conviver, absorvendo e adquirindo as características de rudez, de brutalidade, de desrespeito que esses povos tinham. A influência desses povos fez se intrometerem no meio do povo de Deus, e eles começaram a saquear, tirar os seus valores, destruir a sua esperança e tentar destruir a sua própria fé.
No plano espiritual hoje, aprendemos que quando saímos do plano de Deus, ficamos à mercê dos inimigos espirituais. Não tenham dúvida disso. Os demônios do inferno estão todos na expectativa de encontrar a primeira atitude frágil da sua fé para investir, para oprimir, para fazer com que você se renda aos seus caprichos. Ora, meu Deus do céu, quando desobedecemos a sua palavra, quando abandonamos a fé original que recebemos, quando substituímos Deus por coisas, nos tornamos débeis, nos tornamos fracos, nos tornamos estremecidos e sujeitos ao inimigo. Às vezes, para nossas derrotas espirituais, nós sabemos que temos a intervenção misericordiosa do Senhor. Quando nos entregamos nas mãos dos nossos inimigos, nos tornamos displicentes com as coisas sérias. E o nosso pouco caso com as coisas de Deus nos torna responsáveis pelas consequências. Me permitam contextualizar isso na vida ministerial de muitas igrejas e pastores que estão subordinados a determinadas pressões em suas igrejas, porque eles deixaram de buscar o socorro de Deus, porque eles passaram a confiar apenas nas suas próprias forças. Então começam a sofrer certas coisas. Muitos de nós temos dificuldades em aceitar a realidade da vida espiritual que se vive hoje, porque me permitam dizer, muitas das nossas que vivem uma vida de fingimento, do faz de conta que está tudo bem, faz de conta que está tudo certo, que não falta nada. Há pastores, eu tenho chegado em igrejas que estou vendo, não precisa nem me contar, não precisa nem ter uma visão especial para perceber que a igreja está sofrendo, está penando, e o pastor está de nariz empinado, ostentando algo que ele não tem para dar, algo que ele não sabe o que fazer. O que é preciso? É preciso voltar à humildade, é preciso voltar aos pés do Senhor e buscar o socorro do Senhor. Hoje, alguns desses preferem se iludir com a falsa filosofia espiritual da prosperidade. E por isso eles não aceitam a ideia de um Deus que possa permitir o sofrimento. Juízes 6:1 diz que o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Às vezes, Deus faz conosco o que fez com Israel. Tem igrejas que estão aí já pedindo socorro há muito tempo e muita gente não sabe disso. Pedindo socorro. Os líderes não conseguem se encontrar. Esses líderes não conseguem se acordar para a realidade espiritual que estão vivendo. Preferem viver na vaidade, na presunção de ostentar o título de pastor, seja lá o que for, de presidente, seja lá o que for, porque na verdade essas pessoas não estão dispostas a abaixar a cabeça, a se ajoelhar perante o Senhor e dizer: por favor, meu Deus, perdoa os pecados que eu tenho cometido talvez. E às vezes o pecado da arrogância, da presunção, da vaidade pessoal, da falta de humildade, da falta de respeito às autoridades. Meu Deus do céu, é o que acontece com alguns. O Senhor, que é misericordioso e sábio, e quando Ele tem um projeto e um propósito na vida de alguém, às vezes Ele, para nos ensinar alguma coisa, nos lança nas mãos do inimigo.
ainda que Ele não nos abandone. Mas isso é fato, é um fato bíblico. Mas Ele nos faz sofrer as penas da nossa negligência espiritual, da nossa insensatez, da falta de oração e de compromisso com Deus. Mas nós vamos aprender aqui nessa mensagem que, a despeito de todas as nossas fraquezas, Ele, o Senhor, está pronto para nos levantar, para nos ajudar e fortalecer a nossa fé. Nós vamos aprender que os vasos de barro em nossas mãos simbolizam a nossa vida, que precisa ser quebrantada na presença de Deus. Nós aprendemos nessa história bíblica que Deus não desiste de nós. Se isto é profecia, então receba como mensagem profética: Deus não desistiu de você, meu amado irmão. Nós aprendemos também que certos sofrimentos infligidos sobre a nossa vida são permitidos por Deus para que nós nos voltemos para Ele. De vez em quando eu faço uma revisão na minha vida. E nessa revisão, pastor, eu tenho chorado na presença de Deus. E tenho pedido perdão ao Senhor, às vezes por minha negligência, por não reconhecer que Ele é o Senhor, que foi Ele quem me chamou, foi Ele que lhe chamou. Se foi Ele que lhe chamou, Ele garante a chamada que fez a você. Mas você tem que fazer pelo menos alguma coisa para mudar essa atitude. Aprendemos uma coisa: que Deus não faz remendos em vasos de barro. Iremos aprender também que Ele prefere que esses vasos sejam quebrados, triturados, amassados, para que Ele possa fazê-los de novo ao seu modo. Ao seu modo. Muito bem. Estamos falando de qualidade. Qual é o custo da qualidade na ótica de Deus? Qual é o custo da qualidade na ótica de Deus? Os versículos 6 e 7 do capítulo 7 diz assim: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. O custo da qualidade na ótica de Deus envolve isso. Nós já dissemos que Deus não mede a qualidade de nossos serviços ao seu reino pela quantidade daquilo que podemos fazer. Ele mede a qualidade de nossas ações por princípios divinos, que requerem de nós total dependência e reconhecimento pela sua soberania. Algo que diariamente nas minhas orações, estando em casa ou não estando em casa quando faço o meu culto doméstico com a minha esposa de manhã, pastor, e quando eu estou fora, eu faço aqui, telefono para ela: fique atenta aí, vamos orar juntos. Sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu ensinei a ela e disse para ela: sabe o que você tem que fazer? Antes de pedir qualquer coisa, antes de reclamar para Deus do que você está precisando, reconheça a sua soberania. Reconheça a sua soberania. Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Notem, Israel estava fragilizado, sem forças para reagir diante do inimigo, e sem qualquer iniciativa para nada. No meio daquele povo fragilizado, Deus busca alguém. Deus busca um homem. Aleluia. Um homem que fizesse diferença em Israel. A situação era caótica.
O estado de espírito do povo era deprimente, pois nada podia fazer para mudar aquele estado de coisas que Israel estava vivendo. O estado espiritual de Israel não tinha qualidade alguma. Israel havia pecado contra o Senhor e seguido os deuses estranhos dos seus próprios inimigos. E o seu pecado se agravara de tal modo perante o Senhor que inevitavelmente Israel estava colhendo o fruto do seu pecado. E a Bíblia conta que assim empobreceu Israel muito pela presença dos midianitas. Pagou um preço caro. Quem eram os midianitas aqui especialmente destacados? Eram moradores da península do Sinai. Eles haviam se aparentado com os israelitas por serem descendentes de Ismael e Abraão. Então eles viviam na mesma região geográfica onde estava o povo de Israel e eram maioria. Por serem maioria, eles não tinham o menor escrúpulo em saquear as provisões de Israel. Os midianitas são típicos dos inimigos espirituais que nós temos hoje contra a igreja de Cristo. E esses inimigos espirituais aparecem para saquear nossas provisões espirituais, para neutralizar a nossa fé com outra mensagem, e surgem sempre para destruir a nossa semeadura. Na história bíblica de hoje, Israel plantava trigo, cevada, milho e outros cereais, mas quando chegava o tempo da colheita, os midianitas se adiantavam, e os amalequitas também, e outros povos aliados a eles, invadiam os campos plantados por Israel e saqueavam tudo. E Israel continuava pobre e sem alimentação alguma. Nos dias atuais, não faltam saqueadores espirituais que querem roubar nossas sementes, que querem saquear nossos valores espirituais. Uma das grandes preocupações da nossa Convenção Geral, desde o tempo da presidência do pastor Wellington, foi como preservar os nossos valores. Como preservar os nossos valores doutrinários, teológicos, com tanta facilidade que tem hoje de ter pregadores que aderem tudo quanto é leitura de livros que não são de pensamento pentecostal, e facilmente eles lançam nas igrejas, criam seguidores, e esses seguidores saem por aí lançando e apresentando essas heresias a torto e a direito. Nós temos que preservar nossos valores, nós temos que preservar nossas doutrinas fundamentais. Precisamos ensinar mais de Bíblia, ensinar mais de doutrina bíblica, muito mais do que tantas outras coisinhas que têm surgido por aí afora. Nos dias atuais não faltam isto. Esses são inimigos que surgem para destruir a nossa fé. Fui a uma determinada igreja, convidado pelo pastor, para ajudá-lo num dilema que ele estava vivendo dentro da igreja, com 3 evangelistas, sustentados por aquela igreja, mas que tinham um pensamento diferente do pensamento da Assembleia de Deus, e que defendiam determinadas teorias. E eles estavam perturbando a juventude, estavam perturbando os casais, as famílias da igreja, e o pastor já não sabia mais o que fazer, porque eles não respeitavam mais nada. E eu fui lá para ajudar, e trouxe a palavra. Como eu escrevi um livro, alguns anos passados, sobre a carta aos Efésios, é um comentário exegético, e nesse comentário eu tinha algumas colocações muito importantes sobre predestinação, soberania de Deus, eleição, etc. Já naquele tempo, quando não era tão forte essa questão aí calvinista no nosso meio, e comecei a falar, a ensinar.
Aí os 3 jovens resolveram bancar os valentes, se levantaram lá e tentaram me contestar e tal. Eu disse: muito bem, irmãos, vejo que vocês são inteligentes, que vocês estudaram bem a teologia calvinista, mas a teologia da Assembleia de Deus é outra. Nós respeitamos os calvinistas, mas a nossa teologia é outra, a nossa doutrina é outra, nós pensamos diferente. Não, é porque... Eu disse: olha, eu disse: pastor, o senhor quer uma solução para esses irmãos? Eu disse: eu quero, pastor. Dê a carta e manda eles embora daqui, ué. O que eles estão fazendo aqui no nosso meio? Para perturbar a mente do povo. São os saqueadores, são os inimigos espirituais que ficam no nosso meio, levando, contrariando aquilo que o pastor ensina no púlpito da igreja e criando divisões. Nosso papel não é este. Vamos preservar, porque se você não quer se conter em aceitar a teologia da Assembleia de Deus, vai para outro lugar, meu irmão. Me desculpem, pastor. Está fazendo o que na Assembleia de Deus? Está fazendo o que? Vai para outro lugar. Agora, quer ficar aqui? Submeta-se à autoridade do seu pastor, submeta-se ao cunho doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil. É por isso que nós temos uma declaração de fé, foi elaborada com muito carinho. Essa declaração pode até não ser perfeita, nem completa, mas ela responde pelo menos ao pensamento principal da Assembleia de Deus e do movimento pentecostal clássico sobre as principais doutrinas que nós seguimos e acreditamos. Por isso, irmãos, não faltam saqueadores espirituais que querem roubar nossas sementes, que querem roubar nossos valores trabalhados. São inimigos que surgem para destruir a nossa fé, que querem neutralizar a nossa força e a nossa influência moral e espiritual no mundo que vivemos. Porém, quando os resultados de nossa obra feita se tornam inócuos, quando nossos esforços são exauridos pelo inimigo, quando a qualidade de nossa fé é afetada pelo pecado, nós nos tornamos reféns desses inimigos. Mas o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela foi gerada para a liberdade, para viver livre. Nossa vocação é para a liberdade. Não fomos feitos para vivermos sob o jugo de servidão das circunstâncias adversas. Não, de modo nenhum. Paulo escreveu aos Gálatas: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Palavra de Paulo aos Gálatas. Mas nessa situação terrível de Israel, Deus resolveu intervir naquela situação. Israel não tinha nenhuma outra alternativa, senão de se arrepender pelo pecado do abandono de Deus, de voltar a reconhecer a soberania de Deus para poder respirar mais aliviado e poder restaurar e resgatar os valores perdidos. Na verdade, Israel precisou passar 7 anos nas mãos dos seus inimigos, sendo humilhado, maltratado e empobrecido na sua própria terra. E por esse sofrimento, o que Deus fez? Aquele que não nos abandona, aquele que vê todas as coisas, aquele que guia com o seu dedo todos os detalhes da nossa vida. Aleluia, aleluia. O Senhor aguçou a consciência de cada israelita, e por isso todo Israel se voltou para o Senhor e começou a clamar por socorro. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado de abandono. E foi nesse estado de espírito que o sentimento de culpa de cada homem e mulher de Israel produziu em seus corações o reconhecimento pelo seu pecado e a necessidade de buscar Deus. Na ótica de Deus, a fé
foi desbloqueada. O sentimento de culpa promoveu qualidade. Israel entendeu que precisava de mudança de atitude, de arrependimento, de limpeza de consciência e de retorno às suas origens. Foi a consciência de culpa que despertou todo Israel para a realidade de que aquele jugo insuportável imposto pelos inimigos tinha que ser quebrado e tirado de suas vidas. Israel entendeu isso. Imaginem, irmãos, homens e mulheres, jovens e crianças, completamente aterrorizados, desfalcados, empobrecidos, doentes, frustrados, intimidados, amedrontados, vivendo esse caos. Imagine aquele estado de desespero do povo, atordoados pelo sentimento de culpa, sem nenhuma alternativa, senão apenas o de clamar ao Senhor e pedir que o Senhor o livrasse dos seus inimigos. Meus queridos irmãos, às vezes nossa situação espiritual não é muito diferente da situação dos israelitas. Nós passamos às vezes por situações de medo, de frustração, de solidão, de decepção em nossa vida, e nós não sabemos como agir, não sabemos como fazer. Quando a qualidade da nossa vida espiritual é prejudicada pela nossa displicência para com Deus, Ele, em sua misericórdia, permite às vezes esse estado de coisas para que acordemos e nos voltemos para Ele, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Certos cristãos, já nos dias do Novo Testamento, e hoje muito mais, acham que podem conviver com seus pecados não confessados e que tudo afinal terminará muito bem. Eu quase caí duro, me desculpe, do coração, pastor, recentemente, por alguém que o senhor conhece. Um pastor vivendo em pecado, de adultério, de promiscuidade sexual, por mais de 20 anos, enganando a família, enganando a igreja, enganando a convenção daquele estado. Não me pergunte quem é, porque eu não vou lhes dizer. Dói no coração, dói um líder respeitado, um homem de mais de 50 anos de ministério. Então, o diabo é especialista em criar situações para derrubar velho e para derrubar novo. E tem muitos velhos caindo aí, porque eles se acomodam à situação do papel de pastor. E de repente começam a pensar assim: bom, Deus precisa tanto de mim, que Ele nem vai levar em conta os pequenos pecadinhos. Não existem pecadinhos teologicamente, né? As pequenas falhas não vai olhar em conta. Olha, cada sujeira vai se acumulando no seu coração se você manter uma vida errada. Vai chegar num tempo em que você vai ter que pegar essa lata de lixo do seu coração e jogar esse lixo emocional de coisas ruins, de experiências ruins, jogar fora totalmente e dizer: Senhor, por favor, limpa-me, lava-me com teu sangue, porque só o sangue de Jesus tem poder para mudar a história da nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Israel havia perdido a qualidade de vida espiritual para com Deus por causa dos seus pecados. Enquanto não houver confissão e arrependimento, ai, como dói. O que eu vou lhes dizer, mas eu posso dizer porque são obreiros. Um amigo nosso do coração, pastoreando uma grande igreja, de repente perdeu a noção, perdeu o bom senso
e começou a fazer coisas e abandonou os seus próprios amigos. Eu era o amigo dele para aconselhar, e ele sabia que eu tinha coragem de dizer não quando era necessário, não faça assim, não faça dessa ou daquela maneira. Mas ele esqueceu, abandonou, mudou o telefone, mudou tudo. Preferiu viver e se acomodar numa vida de frustração, de tragédia. Agora se sente abandonado por todo mundo, reclama de todo mundo, reclama da convenção, reclama disso, reclama daquilo. Mas na verdade era aquele que deveria confessar os seus próprios pecados diante do Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Enquanto não houver sensibilidade para com Deus, não haverá possibilidade de restauração, nem de vitórias, nem de paz, nem recuperação de valores perdidos. É preciso haver quebrantamento. É necessário que cada um de nós quebre seu próprio cântaro pessoal, para que Deus possa refazê-lo de uma forma especial. O custo da qualidade espiritual está em reconhecermos que nunca devemos abdicar de termos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por isso a restauração de tudo começaria aqui em Israel com um homem. É assim que Deus sempre faz. É assim que Ele restaura a sua igreja hoje. Ele não usa máquinas, computadores. A unção não é sobre essas coisas. Essas coisas podem até contribuir para nos ajudar em alguma coisa. Ele quer homens. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que se disponham a obedecer à sua vontade. E Gideão foi o homem de qualidade que Deus precisava. Da quantidade de homens assustados, medrosos e desanimados naqueles dias, Deus escolhe um homem de qualidade. Um homem que não tinha proeminência nenhuma, não tinha destaque nenhum, sem qualquer vínculo de nobreza. Teria que ser um homem sem quaisquer ambições pessoais, sem dúvida. Teria que ser um homem especial, como Gideão, que a despeito da sua timidez demonstrada, ele tinha caráter e ele tinha confiança em Deus. Em toda a história dos grandes avivamentos espirituais, Deus sempre escolhe pessoas como ponto de partida para a realização da sua obra. É assim que Ele faz. É assim que o movimento pentecostal explodiu, veio à tona. É assim que Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e que os dons espirituais começaram a surgir. Não bastava ter boa vontade, era necessário homens que tivessem coragem. Eu estou aqui, Senhor, à tua disposição. Aleluia, 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 aleluia. É desse modo. O objeto de qualidade capaz de preencher os requisitos do projeto de Deus. Esse objeto não era uma coisa, não era algum elemento material, era um homem chamado Gideão, um homem humilde, mas que estava consciente da situação, um homem inteligente e precavido, e acima de tudo um homem temente a Deus. A medida de qualidade que Deus usa para Gideão era a sua tenacidade, a sua perspicácia em acreditar que era possível fazer alguma coisa, mesmo estando sob o jugo dos seus inimigos. A Bíblia diz então que ele teve uma experiência especial. Apareceu um anjo que veio até Gideão, e o anjo foi logo o tratando como homem valente, homem valoroso. Demonstrou a boa vontade de Deus em usá-lo para ser o elemento de qualidade que salvaria o seu povo daquele jugo. Deus começou com Gideão a libertação daquela história amarga de Israel e o tornou o homem da mudança, da restauração, dos valores perdidos de Israel.
E para provar que era o Senhor quem estava no comando de todas as coisas e que a sorte de Israel estava para mudar, o que aconteceu? O anjo do Senhor ordenou a Gideão que colocasse carne fresca e pães sobre uma rocha daquele lugar. E o anjo apareceu na forma de um homem, tendo um cajado na mão, e ele tocou com aquele cajado a carne e o pão, e aquela pedra. E sabe o que aconteceu? Um fogo começou a emergir daquela rocha e assou a carne e os pães. Foi a partir dessa experiência que Gideão se encheu de fé e coragem, colocou-se à disposição de Deus para restaurar a relação do seu povo para com Deus. Imediatamente Gideão partiu para a destruição dos altares e dos postes ídolos feitos para Baal. Os adoradores de Baal pregavam a prosperidade de Israel, e Israel se deixou enganar por essa falsa mensagem. Gideão levantou um altar a Yahvé Adonai, Deus de Israel, e declarou ao povo: é Jeová que nos tem dado tudo isto. Baal é uma farsa, Baal é uma mentira.